Olá! Sejam todas muito bem-vindas ao nosso tempo de mesa. Quem estiver chegando agora, já vai fechando os teus olhos, fundo. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Quanto mais tu respirar fundo, te colocar no presente. Acho que o áudio tá isso, por favor, Maria. Seja bem-vinda. Quanto mais a gente respira fundo, a gente se coloca no momento presente, a gente para tudo que a gente está fazendo, mais a gente sente a presença do nosso Pai que está aqui e agora, a todo tempo, todo tempo. Então, respira fundo, para tudo que você está fazendo. Ai, obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada por esse dia abençoado. Obrigada por esse tempo de mesa abençoado, Pai. Obrigada pela vida de cada mulher que está aqui hoje, Pai. Obrigada pela minha vida, obrigada pela vida da Keila, que abriu hoje o salão dela para que a gente se arrumasse. Em novembro temos casamentos. Muito obrigada, Jesus. A tua honra e glória, muitas coisas estão acontecendo, muitas coisas estão se destravando na vida, na nossa vida e na vida de muitas mulheres que estão conectadas, Pai, a nós. Que quando uma filha se levanta para andar em verdade, muitas outras são atraídas por essa verdade, porque chegou o tempo das filhas de Deus se levantarem, Pai, como líderes, líderes de uma geração, mães e filhas de uma próxima geração que será, sim, levantada, Pai, para que o teu nome seja honrado e glorificado nos 4 cantos do planeta, Pai. Obrigada, Jesus, por esse tempo de mesa. Obrigada, Espírito Santo, por estar conosco neste tempo de mesa, aqui e agora. Obrigada, Pai, por essa sexta-feira abençoada que o Senhor nos agraciou. Obrigada, Pai, pela tua graça, tua misericórdia que não tem fim e ela se renova todos os dias em nossas vidas. Obrigada, Pai, nós só temos a agradecer todo momento, Pai, a tua presença nas nossas vidas, toda a provisão, Pai, em nossas vidas. Obrigada, Pai. Obrigada porque hoje nós acordamos e nós recebemos, Pai, um presente que é estar vivas, Pai. Estar vivas no dia de hoje. Estar aqui hoje, Pai. Muito, muito, muito obrigada, Deus. Ai, ai. E aí, mulheres? Como vocês estão? Deixa eu ver aqui. Pode enviar o link. Lá, lá, lá. Tá aqui, ó. Ah, eu acho que hoje não entrou o link do tempo de mesa. Eu estou bem feliz de estar aqui de novo. De conseguir participar. Olha aí. Glória a Deus. Vamos ver. Quem está chegando, seja muito bem-vinda. Todo mundo conseguiu entrar? Pode ver. Tá. Acho que já foi, né? Como vocês estão? Como é que foi a semana? Hoje eu estou aqui no salão da Keila, em Parobé, né, Letícia? Isso, né? A Letícia tá lá, ó, um momentinho de noiva. Estou fazendo o cabelo dela, bem deitada ali na maca, bem faceira, preparando o cabelo para o dia tão esperado do ano. Ai, ai. Eu falei para ela, tu vai participar por tabela do tempo de mesa. E eu também, porque eu tive uma ideia. Eu estava aí fazendo o cabelo da Letícia, pensei assim, bah, Deus me dá uma inspiração, né? Uma inspiração leve para hoje, para a gente encerrar a semana com chave de ouro. E aí eu tive a ideia de vocês, cada uma de vocês que está aqui, abrir o áudio e compartilhar algo que vocês viveram essa semana, um testemunho, ou algo que vocês viraram a chave no tempo de mesa. Então, não precisa correr e todo mundo abrir ao mesmo tempo, tá? Rafa, eu sei que tu tá louca para compartilhar um testemunho que tu viveu essa semana. O áudio é teu, meu amor. Boa tarde. Eu vou tentar resumir e ser breve, porque senão vai ficar muito grande. É um pouquinho para cada um. Eu quero que todos Isso. falem alguma coisa. Exatamente. Aproveitem a Então, oportunidade. Tá. Para quem não sabe, eu participava de alguns rolês que não era isso. Eu sou recém-batizada, me batizei na minha primeira jornada
lá em junho desse ano. E daí, antes de ir para a jornada, Deus revelou algo muito forte comigo. Foi assim: filha, você vai mergulhar fundo em mim, você vai me conhecer e você vai falar sobre mim. E daí eu absorvi essa informação. Fui para a jornada e lá eu tive mais compreensão sobre esse processo de mergulho. Foi aí que eu me batei no retiro. Quando foi domingo agora, teve uma ministração no culto que eu fui, falando sobre águas profundas. E o apóstolo que estava ministrando, ele falou sobre esse processo do evangelho sem um compromisso. E daí tocou muito fundo e super conectou com o que Deus já tinha me revelado lá em junho, que seria sobre esse processo de mergulho profundo. E teve uma música que tocou muito assim em mim, que o trechinho da música falava assim: essa é minha promessa, gastarei minha vida para te coroar, esse é meu anseio, meu amor por ti não será um segredo. E aí eu comecei a chorar, meu coração começou a palpitar, comecei a ficar eu acho, naquela sensação que talvez a gente nem consiga colocar em palavras. O coração começou a disparar e eu falei: nossa, agora eu compreendi sobre o mergulho profundo em ti. E aí vim para casa. Quando chegou aqui em casa, eu estava conversando com o Lucas, que é meu marido, e aí caiu mais outra ficha. A ficha foi sobre o processo de Jesus, na história de Jesus. Ele é o único que morreu por amor a nós. E aí, a princípio, pode parecer óbvio para todo mundo que está aqui, é uma história de Jesus. E aí caiu essa ficha. Eu falei assim: caramba, essa é a única história, é o único livro que a história conta sobre o amor. E aí peguei a informação. Quando foi, acho que na terça, quarta, não lembro qual foi o dia, foi essa semana, Deus me revelou algo muito profundo sobre os rolês que eu andava antigamente, né? E aí me veio sobre as histórias, assim, que era sobre personagens que matavam, que traíam, e eles voltaram para ajudar outras pessoas. E aí eu mandei na mensagem no testemunho, só para finalizar, que é assim, que Deus ele me revelou algo para que eu pudesse ter autoridade em fala hoje. Então, o rolê que eu andava, ele era muito desconexo, ou seja, as pessoas, elas não viviam aquilo que elas praticavam. E Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E quando isso veio para mim, foi literalmente foi uma flecha assim no meu coração. Era literalmente como se uma venda tivesse saindo dos meus olhos e eu pudesse compreender e discernir de fato o amor de Cristo por a gente. E o quanto, por mais que exista há 2000 anos, há muitos anos, o nosso manual da vida, ele continua tão atual no tempo de hoje. Então, era isso que eu queria falar, esse testemunho, assim, que fez meu coração em chamas. Eu fiquei muito feliz, eu só consegui agradecer porque realmente Deus, ele é amor e ele nos ensina isso. E por mais que a gente seja seres carnais, que a gente sinta todo esse processo, ele veio para nos ensinar a governar sobre todas essas coisas. Então, é isso. Falei muito, mas... Eu não acho que tu falou muito, falou bem rápido. É porque era um pouquinho de... Como, né? Eu fui compartilhar para as minhas irmãs falarem agora, tá? É 2 minutinhos para cada uma, senão vai ficar muita coisa. E para as mulheres que chegaram agora, eu abri o microfone para vocês compartilharem algo que vocês viveram essa semana, algum testemunho, partilhar, sei lá, uma chave que virou no tempo de mesa. E as mulheres que daqui a pouco têm dificuldade de escutar testemunho, escutar outras mulheres, usufruem dessa oportunidade, sabe, de aprender a escutar, porque eu já fui essa mulher que tinha pavor de escutar outras mulheres. Embora eu escutasse, eu só entrava no ouvido e saía no outro, eu não escutava verdadeiramente a minha versão antiga. Então, aproveita essa oportunidade para aprender a escutar, sabe? Porque quando outra mulher fala, ela está liberando um testemunho, algo que ela viveu. E se tu pegar para ti, e se fizer sentido para ti, tu vai pegar aquela chave que está com ela. A nossa líder, ela sempre fala,
compartilhem o que vocês estão vivendo. Lancem para fora as chaves, não engulam as chaves. Porque uma coisa que a outra viveu pode fazer sentido para ti, se tu pegar para ti, tu vai viver também esse processo, tu tá buscando essa resposta. Então, aproveitem a oportunidade. A Vanessa é a próxima a levantar a mão. Seja breve, Vanessa. 2 minutos. Eu, ontem, quinta-feira, eu peguei e fui até a cozinha e botei água no meu copo sozinho. E agora eu pedi para a mana para me lavar a louça. Eu fui até a cozinha com o meu andador, lavei a louça. Mais um desafio que eu, depois que a minha vida. Eu fui sozinha e lavei a louça. Então, uma coisa que eu não podia fazer antes era lavar a louça, porque eu não tinha o controle da minha mão. E agora eu posso lavar a louça. Então, isso é um desafio para mim porque hoje eu um desafio mais cumprido que eu fiz na minha vida. Pronto, Vanessa? Nossa, foi muito rápida. Eu estava falando agora que eu do lado. Eu tô aqui do ladinho. Ó, eu tô fazendo o cabelo de uma noiva, ela vai casar, então eu tô acompanhando tudo que vocês estão falando, só não tô deixando a câmera lá. Eu escutei o que tu falou e até falei assim, ó, pra Letícia. Letícia, tem mulher no tempo de mesa que fica reclamando, às vezes, de fazer as coisas. E a Vanessa, que tá ali cheia de limitação, tá fazendo, ela tá louca para começar a caminhar de uma vez, para servir na igreja. Ela tem curso de gastronomia, tá louca para servir na cozinha da igreja, e ainda não pode, mas um dia com certeza ela vai poder. E daí tem umas mulheres aí que podem servir e não servem, sabe? Porque, como na Bíblia diz, né, não serve, a gente está servindo muitas vezes, achando que está ajudando os outros, na verdade a gente está mais recebendo, sendo curada em camadas, principalmente de egoísmo, né, da nossa parte, e daí a gente dá desculpa para não ir. E a Vanessa, que não pode, queria estar lá, correndo para lá e para cá dentro da igreja, né, Vanessa? Quem é a próxima, Thaís? Fale, Thaís. Boa tarde, gurias. Bom, essa semana foi uma semana que, na verdade, começou na semana passada, quando eu pedi para Deus um direcionamento sobre o que eu venho fazendo na minha vida. E o mais interessante é que eu pedi para ele me levar até mulheres, né? Para eu aprender com essas mulheres, ouvir essas mulheres, estar mais próxima, porque hoje eu estou num mundo um pouco excluído, assim, embora eu tenha feito movimentos, né, para trabalhar com mulheres, mas enfim, Deus, ele me trouxe até aqui. Ele trouxe a Cris no domingo na minha casa e a partir disso eu consegui ter um outro entendimento de tudo que nós conversamos, do que é estar, né, próximo de outras mulheres, em comunhão, ouvir, e isso fez uma diferença para mim muito grande. A Cris, ela já tinha me convidado inúmeras vezes para participar, e eu já tinha visto várias vezes no Instagram dela, também o tempo de mesa, dentre outras coisas, mas eu sabia que não era meu momento, porque eu não estava preparada para viver isso. E quando eu pedi para Deus esse direcionamento, eu pedi para Deus colocar mulheres que eu consiga me identificar, que eu esteja próxima, ele me mandou a Cris no domingo, e nem era para ela ter vindo no domingo, mas ela veio no domingo. Então isso para mim foi algo muito significativo. As respostas de Deus estão aí, a gente precisa estar atenta, né, a ouvi-lo, a obedecer, que é o mais importante, né, porque tinha coisas que eu não estava obedecendo e eu comecei a obedecer, e aí ele começou a expandir
muitas coisas na minha vida. Então, esse é o meu testemunho da semana. Claro, dentre outras coisas, né? Só pelo meu filho ter saúde já é um grande testemunho, né? Já é uma grande coisa. E a gente acordar todos os dias bem, com saúde também. Mas esse foi um direcionamento que eu pedi muito para Deus. E é isso. E eu amo a Cris. Olha, eu já pensei em desistir algumas vezes de convidar a Thaís para os rolês. A gente se conhece desde quando ela tinha um cabelo na cintura, há 20 anos atrás. Ai, ai. E daí, Deus fala muito para mim assim, né? Tipo, vai semeando, vai jogando semente. Uma hora a árvorezinha começa a brotar e crescer, né? Então, já serve para vocês como um aprendizado de não desistir de largar a semente. E Deus, uma hora, ele vai semear. E às vezes, a Thaís falou uma coisa, e sim, porém depende. Às vezes a gente acha que não é o tempo ainda. Mas às vezes depende. Às vezes é o tempo, mas a gente não se sente digna. E isso eu acessei. Eu achava que não era o tempo muitas vezes, mas faltava uma decisão, um posicionamento meu. Às vezes não é o tempo mesmo, mas às vezes falta uma decisão. E a gente só vai conseguir discernir isso se a gente estiver em ambientes que ajudam a gente, que ensinam a gente a discernir. Eu estou aprendendo a discernir mundo espiritual porque eu estou num ambiente que as pessoas estão estudando sobre isso, aplicando isso. Então, é muito importante a gente estar num ambiente assim, de crescimento, de pessoas que entendem a nossa fala, entendem a nossa comunicação, sabe? Porque nós somos seres espirituais. Se a gente não está num ambiente que está crescendo espiritualmente, se a gente está muito em ambientes que não tem essa consciência, acaba que a gente fica perdido. E a gente está falando muito sobre isso nesses últimos dias, sabe? De aprender o como. O como eu faço tal coisa. Como eu faço. E tem resposta para tudo. Só que dependendo do ambiente que a gente está, a gente não acessa a resposta. Parece óbvio, né? E é simples e profundo. Agora a Jennifer abriu ali a câmera, ela tá louca para falar, ó. Fala, Jennifer Amaral. Gomes, desde junho do ano passado, glória a Deus por isso. Tem que mudar o teu nome do teu Meet aí, que tá aparecendo Jennifer Amaral. Eu tenho que resolver esse rolê, já tá resolvido. A Cris falando sobre testemunho e tal. Eu não sei se as gurias que estavam na destra ontem estão aqui. Mas todo mundo viveu muita loucura, né? E a questão do ambiente, ela é muito real. Que ontem a gente estava na destra e aí tem pessoas que são do nosso rolê e tem pessoas que não são, né? A gente entrando numas loucuradas. E aí alguém tava falando de mágoa, que não conseguia perdoar e tal e tal. E aí a gente começou a compartilhar os nossos processos, porque a gente não transborda o que a gente não vive. Então a gente transbordando ali todos os processos que a gente passou, os ensinamentos que a gente já teve sobre a questão do perdão. Deu uns 5 minutos, assim, a gente conversando, a mulher olhou pra gente e falou, meu Deus, acabou de sair todo aquele peso que eu sinto há anos, 17 anos que eu tô nessa situação. Acabou de sair, eu não tô sentindo mais nada. E a gente, tipo, que a gente é tudo que nem a Cris, entendeu? Tudo meio louca. E aí teve outra situação que a gente estava falando sobre cura. E, gente, eu achava que eu tinha muita fé. Até eu viver o que eu vivi sábado agora. O meu sobrinho tem asma. Tava lá em casa muito mal e tal. As últimas noites antes dele ir lá pra casa, ele tava fazendo bombinha de 3 em 3 horas de madrugada. Nebulização de madrugada. Tudo muito grave, assim. Enfim, eu e meu marido, né? A criança que ficou com a gente já declarou sobre a vida dela. Fizemos bombinha uma vez na madrugada e uma nebulização às 5 da manhã, porque baixou muito rápido a saturação, então não somos irresponsáveis, né? Só que aí, 9 da manhã, baixou de novo a saturação. E eu falei, Jesus, isso aqui não tá certo. E aí eu chego a me arrepiar inteira. Que eu peguei um óleo, tem um óleo ungido lá em casa, passei na cabeça dele. E eu não pedi nada. Isso nós estávamos falando ontem na destra. A gente tem costume de orar pedindo. E a gente não precisa pedir, porque a gente já tem. Eu comecei a orar, eu falei, Jesus, tu já levou tudo contigo. Pai, eu sou tua filha e
essa criança também é teu filho. Eu sei que tu fez ele perfeito. Tu colocou nele a capacidade de passar por todo esse processo. Então eu declaro agora que todo esse mal que tá tentando infringir a vida dele tá acabado aqui. Gente, eu botei o aparelho da saturação, tava em 89, fui para 95 no tempo da oração, e não tem explicação física para isso. É o poder de Deus que a gente fica tanto tempo, tipo, ai, mas fulano é doente, tem que ser um pastor, tem que ser tal pessoa, tem que ser um obreiro, pessoas com cargos para orar, mas eu e você temos esse poder. E quando tu começa a viver isso, tudo muda. Literalmente, a gente sabe, mas quando tu vive, tu entende no teu coração quem tu é, sabe? E parece simples, é só uma asma, é só usar uma bombinha, mas quanta coisa boba que a gente não pede para Deus porque a gente não acredita. A gente finge que não é importante, mas é porque a gente não acredita. Cadê a Cris? Sumiu. Eu vou entregar o bastão aqui, senão a gente passa a tarde. Gente, eu não sumi, eu tô aqui. Tô aqui do ladinho, tô desembaraçando o cabelo da Letícia, quem chegou depois, ó. Tô preparando a noiva, tá deitadinha na maca lá, só o braço, ó. Glória a Deus, Letícia! Glória a Deus! Ai, ai. Quem vai falar agora? Quem chegou agora, ó, eu tô abrindo o microfone para vocês compartilharem um testemunho, algo que vocês viveram, um insight, uma chave, um código. Vai, tá aberto o microfone para quem quiser abrir e falar aí. Temos até 12h30, 12h35 para ouvir vocês. Não percam a oportunidade. Oi, gente, boa tarde. Eu pensei que Thaís ia falar, por isso que eu fiquei aqui esperando. Eu falei assim, vou levantar a mão também. Thaís já falou já? Ah, então tá certo. Ah, minha mão tá levantada ainda, né? Agora que eu vi, peraí que eu vou baixar. Gurias, me desculpem. Nada, é porque eu também cheguei depois, né? Aí eu peguei já o negócio caminhando. Olha, eu não ia falar não, mas já que a oportunidade hoje é para poder compartilhar, né, bênção, para poder compartilhar um testemunho. Eu não sei se todas que estão aqui hoje estiveram no dia que eu compartilhei, né? Na verdade, foi até algo que tocou no meu coração, numa ministração. Eu até penso que foi uma ministração que a Cris teve naquele dia, onde impactou muito minha vida. E ela compartilhou ali em questão, né, do período que ela morou em uma casa, que aí depois ela mudou para outra, e ali eu compartilhei, né, um momento da minha vida que eu acabei, né, me separando do meu marido por um tempo e fui morar, né, na casa emprestada da minha mãe. E, enfim, passei, né, um período lá e eu tinha dito naquele dia que, em nome de Jesus, até o final do ano, eu iria me mudar, porque eu estava tomando posse dessa bênção na minha vida e que, em nome de Jesus, né, aquela escassez, né, tudo aquilo que eu estava vivendo, apesar de estar no processo, mas eu creio que aquilo que realmente, de fato, eu vivi, já foi, passou, acabou. E eu queria poder compartilhar com vocês que eu estou fazendo minha mudança hoje. Estou aqui no meu novo apartamento, né? Deus realmente abençoou abundantemente, mais além daquilo que pedimos, que pensamos, que sonhamos. É esse Deus realmente que faz assim. Ai, eu não sei, assim, não tem nem palavras, né, para poder agradecer a Ele, porque Ele faz infinitamente mais. Ele faz de forma que a gente até nem entende, né, os meios, mas tudo acontece e é para a glória dele, né, que Ele seja louvado, que Ele seja realmente glorificado através da nossa vida. E eu estou, assim, muito feliz, porque eu falei que era final do ano e, gente, a experiência foi maravilhosa, porque foi quando eu saí do retiro, minha filha, ela me ligou e falou assim, mamãe, a gente está indo ver um apartamento. Aí eu falei assim, tá, tudo bem, a gente já estava realmente já olhando alguns há algum tempo,
E na hora que ela falou para mim, a gente está indo, eu e papai. Eu falei, tá certo, filha, depois você me conta. E como estava no retiro, eu não consegui mais falar com ela sobre esse assunto. E eu cheguei na segunda-feira em casa, o Thiago não teve chance assim da gente conversar. E na terça, aí ele falou assim, amor, a gente vai se mudar. Aí eu falei assim, tá, eu sei, a gente vai se mudar. Ele, não, a gente vai se mudar agora. Você já vai começar a preparar as caixas aí para mudança. Aí eu, como assim? Aí ele, ué, a gente já viu o apartamento, a gente gostou e a gente vai se mudar. Aí eu falei, Jesus. O Espírito Santo já falando assim, não reclama, só agradece. Porque eu confesso que a primeira sensação foi daquela, amor, você não podia ter decidido sem eu estar aqui. Amor, tem que esperar a Amanda terminar a escola, porque já está no final do ano. Olha, sinceramente, a minha mente trabalhou daquele jeito, né? Mas graças a Deus o Senhor me ajudou a me controlar minha língua. E eu não falei nada, só falei assim, obrigado, Jesus, obrigada, Senhor, obrigada por essa bênção, obrigada por estar vivendo isso, porque eu não esperava realmente ser agora, mas o Senhor faz assim, né, da forma como Ele quer, e assim, gente, eu vou depois compartilhar com vocês, se a Cris até me autorizar lá no grupo, porque a princípio eu não quero, assim, compartilhar nas redes sociais, mas vou ter essa oportunidade porque é um mês de compartilhar para engrandecer o nome do Senhor. Mas a princípio eu quero mais as pessoas que são chegadas a mim para esse momento. E aí eu quero assim passar para vocês assim o antes e depois, para quem esteve naquele momento sabia que eu estava morando numa casa bem simples, né? Uma casa que não tinha nem forro. E, enfim, não se trata disso, porque eu falo que lá foi um momento onde Deus proveu para a gente ter, né, um lar para a gente morar, e casa é casa, mas lar é a gente que faz, e eu sempre fui muito feliz aonde eu estava, onde eu me morava, e, enfim, não foi diferente lá, mas aprove a Deus de eu vir para um lugar onde eu já gostava, porque é no mesmo condomínio onde eu me mudei, onde tem tudo que eu gosto, academia, piscina, quadra de esporte, quer dizer, completo. E é assim que Deus faz, né? Ele não dá nada pela metade, ele dá infinitamente mais. E para encerrar, que foi algo assim que eu falei, é profético. Aí o Thiago falou assim, não é, amor? Aí eu falei, é. Gente, eu vim morar no último andar, 12º andar, no 12. Aí eu falei, oh, meu Deus, tô aqui pertinho de papai. E quando a gente morou aqui, né, alguns anos atrás, era no primeiro andar. Então, ou seja, o Senhor colocou realmente a gente em cima para poder mostrar realmente pra gente que Ele pode todas as coisas. E quando a gente pensa pequeno, realmente a gente fica no pequeno. Mas quando a gente começa a pensar grande, o Senhor coloca lá para falar: é aqui, meu filho, é aqui, minha filha, que eu quero que você viva com abundância, sem escassez. Aí toma na lata de Rafaela, né? Mas é isso, meus amores. Olha, obrigada, porque esse tempo de mesa realmente tem, assim, sido transformador. Eu tenho vivido, como a Cris fala, né? É um processo que, na verdade, a gente fica até assim, meu Deus, é muito rápido. É uma coisa assim que é acelerada. E, enfim, eu falo assim, Deus, que eu esteja preparada. Porque uma coisa que meu marido falou para mim, que eu, na verdade, até respirei fundo e falei assim, Senhor, o Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe o momento certo de tudo acontecer. Mas ele foi e falou assim, amor, a gente só não foi para uma mansão ainda porque você ainda não está preparado. Mas na hora que você tiver, eu creio que Deus vai providenciar. Aliás, ele já providenciou. Sim. A gente só vai esperar o momento certo para a gente poder ir para lá. E aí aquilo ali, sabe, veio assim de forma assim no meu coração que eu falei, é verdade, Senhor. Então, eu creio que esse degrau que eu estou subindo é realmente para poder me preparar para coisas maiores que eu sei que Deus já preparou para a nossa vida. E é isso, meus amores, muito obrigada pela oportunidade de poder compartilhar, obrigada, Jesus, por fazer parte desse tempo de mesa que tem sido tão edificante para mim, tem sido de crescimento. Bah, e é isso.
Obrigada, Rafa, pelo teu testemunho, e eu vou te dizer, a gente está se mudando para uma casa, né? Porque eu falei pro Lucas, vida, a gente vai ficar pouco tempo morando nesse apartamento. Menos de um ano eu já vejo a gente se mudando. Nem se apega muito. Ele falou, sossega, Crislane, a gente recém tá se mudando. Eu disse, tá bom. Enquanto eu não me sosseguei de achar uma casa, eu não me aquietei. Mas assim, eu falava para Deus, eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo outro, eu quero academia, eu quero piscina, eu quero tá. E quando eu cheguei para cá, com a casa pro Lucas, o Lucas, a gente não tem condição. Eu disse, mas é óbvio que não, porque, né? Se a gente for olhar para uma condição, a gente não estaria nem aqui hoje, onde a gente está. Não teria entregue um salão, porque a gente também não tinha condição, a gente não teria entregue uma casa, porque a gente não tinha condição. E justamente Deus está trazendo isso exatamente do jeito que eu queria pedir. Ação, e declarei, tomando posse. Tu acha mesmo que Deus ia trazer algo para nós, ia presentear os filhos dele? Uma coisa que ele não iria fazer o Pix e bancar? Mas é claro que ele vai bancar. A gente é filho. A gente só não se apropria de mais coisas porque a gente às vezes não está pronto, como a Rafa falou. E o estar pronto é tu dar um salto para o próximo nível e te manter estável naquele nível ali. Não se desesperar. Por isso que o romper, tu precisa de muita coragem, porque na maioria das vezes tu não vai ter condição. E é para esse lugar que Deus quer levar a gente, porque se a gente for com condição, como é que a gente vai falar que foi ele que fez? Não fala. Não, eu fui para esse lugar porque eu dou conta de pagar esse aluguel. Eu fui para esse lugar porque eu dou conta de pagar essa casa. E daí, para romper verdadeiramente, falar, foi o pai que fez? Tem que ser algo que a gente não tenha condição. Mas por conta de uma decisão, ele vai colocar a gente lá e ele vai bancar e ele vai fazer. Porque o que o pai quer? Ele quer realizar o sonho dos filhos. Só que os filhos não se apropriam, os filhos não tomam posse. Amanhã a gente está pegando a chave da casa. Hoje era para a gente estar lá fazendo o encaixotamento das coisas, mas, né, a gente está aqui. Hoje eu estou onde? É Parobé? Ontem eu estava em Nova Hartz, hoje eu estou em Parobé, e amanhã eu vou estar onde? Em Igrejinha? Glória a Deus! Olha aí, ó, por conta de uma decisão, não por conta de uma condição. Eu estou lá. Papai me chamou lá, ó, para fazer o cabelo da filha amada dele. Tá lá deitada, gente, ali, ó. Muito herdeira. Tem lavatório lá embaixo, ela tá aqui, olha ali a dona do espaço, ó. Também no tempo de mesa, lá sentadinha almoçando. Olha que lindo, gente, esse espaço da Keila. E é isso, ó. Deus, ele sempre vai dar um jeito de conectar as filhas que estão alinhadas no mesmo propósito. Aquela frase que diz, Deus não une pessoas, ele une propósitos, ela é muito verdadeira. Muito verdadeira. Quando a gente coloca intenção, Deus, me apresenta as tuas filhas. Jesus, me apresenta as irmãs, eu quero as irmãs, mas desse rolê doido. De mudança de mentalidade, de avanço, de querer aprender as ferramentas espirituais, eu quero estar nesse rolê. Eu não quero mais estar em outro tipo de rolê. Pessoas que vibram quando a gente consegue alcançar alguma coisa. Eu estava aqui escutando a Rafa e eu, olha que coincidência, gente, na mesma semana a gente está se mudando. Na mesma semana. Claro, a gente fechou o contrato na outra semana, né? Mas como tem muita coisa acontecendo essa semana, não dá tempo. Bem como a Rafa falou, não dá tempo de a gente compartilhar tudo que vive, porque é muita coisa. Para honra e glória dele. Se a filha amada tomar posse, se apropriar, ela começa a viver uma aceleração. Mas ela só se mantém neste lugar, mantendo... Por que existe hoje o tempo de mesa, de segunda a sexta? Eu acho que o único dia que não tá tendo nada do nosso rolê é no sábado, né? Porque domingo tem destra, e daí de segunda a sexta tem o tempo de mesa dos homens e das mulheres. Ó, vamos ter que arrumar uma mulher para fazer alguma coisa no sábado, pra gente não sair da chama. Quanto mais junto a gente tiver, mais... Daí tem agora destra ao vivo e a cores, que ontem as gurias me convidaram, mas eu não consegui. Eu tinha que entregar as mentorias, fiquei até tarde. Mas é isso, mulherada. É muita coisa boa acontecendo, né? Se vocês estão escutando isso, vocês pensem assim, ó, eu não aceito menos que isso, pai. Eu quero me apropriar também da casa dos meus sonhos. Eu quero me apropriar também, eu escolho me apropriar do apartamento dos meus sonhos. Eu quero sim morar em condomínio, para com essa escassez aí.
nessa mediocridade. Eu não vou morar lá porque eu nem preciso tanto, né? Mentirosa, tu quer sim? Tu quer? Para de mentir. Receba, Débora. Receba, irmã. Quanto mais sincera a gente for, melhor vai ser. Eu não preciso de uma viagem de primeira classe. Eu quero sim uma viagem de primeira classe executiva. Aquela que eu tenho uma cabine só para mim, que eu me deito, assim, tem a cobertinha, vários tipos de chocolate importado. Já me vejo nessas viagens. Já me vejo. E o marido da Rafa, o Tiagão, ele tem os rolês dos contatos das passagens. E eu já declarei sobre a vida dela, porque eu estava declarando, eu já estava declarando para mim também. Que ela ia fazer muitas viagens internacionais, ia desbloquear, ia sempre viajar de executiva, primeira classe, é isso que a gente quer. Para de mimimi e miserabilidade aí, porque a gente é filha amada. Eu tomo posse, eu me aproprio, eu quero morar em condomínio mesmo, eu quero que tenha tudo. Pai, eu quero assim, assim, essa. Gente, nos mínimos detalhes. Vocês têm noção? Nos mínimos detalhes. E quando o Thiago, o marido da Rafa, falou, a gente só não vai para uma mansão porque tu ainda não está preparada, é verdade. A gente só não rompe para um próximo nível porque às vezes a gente não está preparada mentalmente para lidar. E eu falava com o Lucas essa semana, se a gente não tivesse verdadeiramente preparado para lidar com tudo isso, a gente não estaria rompendo. Porque exige de nós muita coragem para fazer o que a gente não tem condição de fazer. Exige muita coragem, muita energia investindo, sabe? Tipo, é uma pressão, assim. Então tá, eu quero ver se tu vai te manter nesse romper aí. Tá bom, amém, pai. Eu acredito, eu tenho fé, eu declaro assim, eu sou filha, eu tomo posse, é meu. Eu sou herdeira, eu sou abençoada, eu sou curada, e vai declarando, e vai declarando, e vai declarando. Meu Deus, tantas maravilhas têm acontecido em minha vida. É isso aí, ó, glória a Deus. E por que tu não abriu aí o microfone, Thaís, para compartilhar com a gente? Tu vai engolir as chaves? Depois que eu aprendi a não engolir mais chaves, ó, abre o microfone e aproveita a oportunidade, que a gente já vai terminar o tempo de mesa. Aproveita. Thaís dos Santos. Se tu não quiser aparecer em rosto, não tem problema. Eu vou dar um desconto para ti hoje, porque tem uma regra aqui no grupo, né? Só pode falar se botar o rosto. Olha que linda. Liga o áudio, meu amor. Boa tarde, Cris. Boa tarde. Eu, eu tenho uma dificuldade muito grande em falar, Tu não tem, tu é curada e tu fala tranquilamente bem. mas assim, eu tô num tremor, uma coisa do Espírito Santo falando, abre essa tua boca, abre essa tua boca. Ontem ainda eu falei com a Fran, que é a minha tia, que ela participa aqui, e ela que sempre me disse, vamos participar do tempo da mesa, vamos participar, e eu não dava bola. Por isso a minha vida mudou desde janeiro, quando eu estava em igrejinha, eu sou vergonhosa, eu estava em igrejinha, e eu estava voltando de viagem, e algo começou a falar no meu ouvido, sobre o que eu estou fazendo da minha vida. Eu não saio para festa, eu não bebo, mas eu também não busco a Deus. E aquilo começou a me martirizar, eu digo, meu Deus, né, o que está acontecendo, o que tu está querendo me falar? Eu tinha muitas pessoas que me convidavam para ir para a igreja, e eu ficava muito irritada quando as pessoas me convidavam para ir, porque não era, eu acho que não era o meu momento, não era o que eu queria naquele tempo. E em janeiro, quando eu estava voltando, aquele negócio falando comigo era o Espírito Santo, só que eu não entendia ainda, eu não tinha noção de como Deus falava com a gente. E daí, quando eu vim da viagem, o Mado me convidou para ir na igreja. Toda vez que eu ia na igreja, eu entrava na igreja, mas pensando em ir para casa de uma vez, não prestava atenção na palavra. E nesse dia, quando eu fui, é como se no primeiro dia que eu cheguei na igreja, como se eu estivesse em casa. Eu senti uma coisa tão maravilhosa ali, no fim de janeiro. Uma coisa tão boa ali. Eu digo, meu Deus, né? O que está acontecendo? Uma mudança assim, sem entender nada. E aí eu comecei a conversar com Deus, e eu comecei a participar dos cultos toda semana. E aí ali foi sendo uma coisa tão rápida. E aí
eu comecei a participar de uma célula ali também, para ser rápida, senão eu vou ficar falando muito, porque Deus é tão perfeito, assim, na minha vida ele tem feito tanta coisa, quando eu realmente liberei o acesso para ele, que assim, Deus, transforma a minha vida de tal maneira que eu não entenda, mas que eu sinta que é a tua presença. Eu me batizei, comecei a ir todas as semanas na igreja, e teve uma campanha que era 7 domingos na igreja. E cada domingo a gente tinha que escolher alguma coisa que a gente quisesse. O primeiro pedido foi que Deus me desse entendimento e discernimento para aquilo que Ele tinha para mim e não para aquilo que eu queria na minha vida. O meu segundo pedido foi que eu queria até julho ter o meu próprio negócio. Só que antes eu trabalhava com vendas de roupa online. E na minha cabeça era uma loja de roupa que eu iria abrir. E o que aconteceu? Deus transformou minha vida de uma maneira que, de fato, o que eu pedi para ele aconteceu. Ele transformou de fato o que eu. Pronto? Acho que desligou o áudio sem querer, só toca na tela e daí aperta ali Aí, no. Aí foi. aí o que aconteceu foi em julho, é, depois que eu me batizei, eu pensei, né? Nossa, me batizei, agora vai começar tudo a ser maravilhoso na minha vida, porque eu aceitei a Jesus, aceitei, né? Quero seguir um caminho certo e tal. Me batizei, guria. Começou a acontecer tanta coisa ruim na minha vida. E, meu Deus, eu digo, Senhor, mas eu me batizei, tô fazendo aquilo que é certo, né? O que tu tem pra mim? Aí eu trabalhava só online. Aí eu perdi minhas redes sociais, que era meu instrumento de trabalho. Perdi tudo isso. Em março, eu estava na igrejinha, na festa do aniversário do filho da minha tia, Fran. E lá ela estava fazendo uns cupcakes. Ela me disse assim, ô Thaís, por que tu não faz isso para vender lá, tira uma renda extra? E Deus me livre, eu não sei fazer nada e morro de vergonha de vender, sair vender para os outros. Mas ela me fez eu comprar um aparelhinho que usava para pôr nos cupcakes. Eu disse, vou levar para fazer para Maria Antônia levar para a escola. Aí, quando aconteceu isso, eu perdi meus redes sociais, então eu digo, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? E a minha conta do Metuzen, como vai ser? E aí eu digo, vou ter que recorrer ao cupcake. Aí isso ali eu relutei, eu digo, não era o que eu queria, para mim era uma missão trabalhar com aquilo, não sei o que. Fiz. Minhas primeiras vendas foi muito boa, vendi, gurias. Se eu contar para vocês que em janeiro eu não sabia fazer nem bolo de pacotinho, que dava tudo errado, tudo batumado, não sei o quê. E hoje, gurias, eu sei fazer tudo, tudo. Assim, Deus transformou minha vida e ele me mostrou o dom que eu tinha, que nem eu sabia que tinha. Para resumir para vocês, não fechou o ano. Deus não quis me dar a loja de roupa porque eu pedi que ele fizesse aquilo que fosse a vontade dele e não a minha. A minha era uma loja de roupa. A dele era que eu montasse uma cafeteria. Eu abri minha cafeteria faz 2 meses e foi tudo muito assim rápido e eu disse assim, Deus, eu quero que tu me dê aquilo que é da tua vontade e da maneira que eu não entenda. E de fato é o que aconteceu. Ele transformou minha vida, mas me transformou aquilo que ele queria para mim, não aquilo que eu queria, porque eu sempre digo que a tua vontade é perfeita, a minha não. E aí, assim, eu tenho acontecido tanta coisa boa, e aí cada dia que acontece eu digo, eu não entendo, mas eu só agradeço, porque se eu fosse entender. Eu acho que caiu. Ai. Não, só saiu o áudio. Tá caindo toda hora. Mas resumindo para acabar, Deus ele é perfeito quando a gente decide que quer Ele na nossa vida, Ele age. Quando a gente permite, Deus, eu quero que Tu transforme minha vida, que Tu age na minha vida, que Tu toma frente, Ele age. Eu me batizei, eu vou em célula, vou na igreja, e cada dia Deus me mostra o amor dele, assim. Meu Deus, como é bom a gente se alimentar da palavra dele, né? E pedir para que Ele tome cuidado com a nossa vida. Se eu fosse falar todos os meus testemunhos, eu ia passar o dia inteiro aqui. Hoje vai ser esse. Outro dia eu falo outro.
Amém, glória a Deus. Glória, 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 glória. Glória, glória, glória. Glória a Deus. Obrigada, Jesus, pela vida dessas mulheres. Mais alguma quer participar, falar alguma coisa que eu vou encerrar? 3 minutos. Quer? Fala aí, Keila. Tá me ouvindo? Fala aqui, fala da Dayana. Peraí que a Keila vai vir falar com vocês. Boa tarde. Saí de uma câmera, vim para outra, viu como Deus é maravilhoso. Mas, gurias, eu senti no meu coração de contar para vocês que hoje de manhã, quando eu acordei, eu me coloquei em um lugar de que o inimigo estava tentando me parar. Primeiro, aconteceu que eu não achava a minha bermudinha que eu gosto de usar. Eu tenho umas quantas, mas eu queria uma específica e eu não achava. Depois eu fui me maquiar e eu não achava o meu estojo de maquiagem que eu trouxe ontem para o salão para mim poder me maquiar aqui. E eu levei. E eu lembro que eu tirei da minha bolsa e subi com o meu estojo de maquiagem ontem à noite para o meu quarto. E eu não achava o estojo de maquiagem. Eu guardei numa gaveta que não tem nada a ver. Não é nem, sabe, porque eu tenho meu closet, tenho meu espaço de me maquiar, e eu guardei na gaveta do lado da minha cama que não tem nada a ver com maquiagem. Depois, eu me maquiando e tal, eu não achava a chave do carro. E eu liguei para meu marido, pegou a chave do meu carro? Não peguei teu carro. E eu procurando, subi de novo para o meu quarto, e eu larguei o celular para procurar dentro do cesto de roupa suja, estava dentro da minha calça que eu estava ontem, a chave do carro. E daí eu não achava mais o celular, porque na procura da chave eu perdi o celular. E eu tinha a Bruna para atender. A Bruna Canedo, hoje de manhã, às 9 horas, aqui no salão. E eu não gosto de me atrasar, eu sou muito pontualmente, se eu combino um horário, é aquele horário. E cheguei, achei a chave, vim, e daí vindo uma viatura da polícia na minha frente, andando a 10 por hora. Eu disse, meu Deus do céu. Cheguei, ultrapassei a polícia na curva e eu disse, se ele vir para trás de mim, eu vou dizer, moço, olha. Cheguei no salão, fui atender a Bruna, atendi ela, e quando eu fui varrer o cabelo dela, que eu cortei, eu pisei na ponta da pá, a pá veio com tudo e bateu na minha mão, ela tá até roxa aqui, e peguei o secador, no que eu fui secar o cabelo dela, o secador pegou fogo, começou a sair fumaça, queimou. E eu disse para ela, acho que umas 3 vezes, o inimigo tá tentando me parar. E naquilo ali que eu falei do secador, eu fui pegar outro secador com a minha colega, e ela me chamou, Keila, vem aqui. Tipo assim, numa autoridade real. E ela disse assim, para de falar e para de dar autoridade para ele. Ele não tem poder sobre a tua vida. E se você continuar dizendo que ele está tentando, você está dando espaço para ele. Aquilo ali foi como um tapa na minha cara, de uma forma que eu, muitas vezes, coloco a culpa nele, nas minhas desatenções, nos meus comportamentos, que eu não estou prestando atenção, que eu não estou vivendo aqui ou agora, que eu não estou prestando atenção no que eu estou fazendo, e eu estou colocando a culpa nele. E automaticamente, quando eu fico colocando é ele, eu estou cada vez colocando mais força nele. E ele não tem poder sobre mim.
E aquilo ali, quando ela me falou, eu fiquei assim, ó, tipo, sabe quando uma criança leva um xingão assim, que tu fica morrendo de vergonha e refletindo naquilo que, tipo, poxa, como que eu pude deixar acontecer isso? Como que eu pude deixar acontecer isso na minha vida? Se eu estou sempre dizendo que ele não tem poder, que eu repreendo todo o mal e tal, e tal, e tal, e daí começa a acontecer coisa ruim, eu estou botando a minha desatenção, o meu comportamento de estar sempre acelerada, de querer fazer todas as coisas ao mesmo tempo, de não prestar atenção no aqui e o agora, não fazer as coisas com presença, e botar a culpa nele. Então, ele distrai para a gente dar mais força para ele. E o meu aprendizado com isso que aconteceu hoje de manhã, e a partir daquele momento, assim, ó, não aconteceu mais nada de errado. Parou, sabe? Nada mais aconteceu de errado. Aquilo ali, para mim, foi mais um ensinamento de que uma chave real, assim, sobre o poder que a gente tem na boca, no que a gente fala, e nós mesmos, às vezes, damos poder a ele, que ele nem tem como entrar, mas a gente abre brecha para ele entrar, culpando ele por algumas coisas que acontecem porque nós permitimos. E é isso. Obrigada, Keila. Glória a Deus pelo testemunho da Keila, gente. Eu falei antes de vir para o tempo de mesa, Keila, tu tem que compartilhar isso com as mulheres. Porque eu tô sempre falando, vocês têm que parar de dar crédito pro capeta. Ah, porque o inimigo se levantou. Ah, porque o inimigo isso, porque o inimigo aquilo. E não é. Autorresponsabilidade, bem como a Keila falou. Uma falta de atenção, distraída, não tá no aqui e agora. E daí tem aquela frase que eu falei para vocês a semana inteira. Pô, vocês estão ali, falam assim, ó, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Deus, eu quero aprender, eu quero crescer em maturidade. Daí acontece um negócio, dá crédito pro capeta. Ah, foi o inimigo. Será que foi inimigo ou foi eu? Eu que estava desatenta, eu que não estava aqui agora, eu me distraí com alguma coisa. E às vezes também tem outra questão que Deus trabalha muito no meu coração, ansiedade. Ansiedade. Às vezes a gente tá ansiosa para fazer um negócio e daí tu começa com ansiedade, daqui a pouco tu fica distraída e daqui a pouco tu tá numa bagunça. E daí acontece a loucurada, que nem aconteceu com aquela. Só que daí ela foi abrindo várias portas. Ela abriu a primeira porta quando ela falou que foi o inimigo. Ela abriu uma porta. Ela abriu uma brecha. Ah, porque o inimigo escondeu o meu estojo. Daí daqui a pouco o inimigo, não sei o que, a chave do carro. O inimigo, a viatura. Então, olha quantas portas ela abriu chamando ele. E daí, o que aconteceu? Queimou o secador. Sim, ela abriu várias portas chamando ele. Se lá no começo ela não tivesse aberto porta, não teria acontecido o que aconteceu aqui. A autorresponsabilidade, gente, a nossa boca santa, vou falar santa, porque ela é santa. Por que eu falo para vocês, abrem a boca para declarar? Eu sou curada, eu sou abençoada, eu sou amada, eu sou aceita, eu sou escolhida. Papai me escolheu antes mesmo de eu nascer. E daí tu abre uma porta lá atrás, vem falando, porque hoje é o meu dia. Hoje ele acordou para me lascar. Me lascar, eu tô lascada. E daí o que acontece? Tu abriu a boca, tu começou a atrair essa realidade para ti, e o que acontece? Tu começa a projetar isso porque a tua boca falou. Quando a gente fala a palavra tem poder, é porque ela tem poder. Nós projetamos tudo aquilo que a gente acredita nessa realidade. Abriu uma porta, abriu outra, e foi vindo, e foi vindo. Aconteceu alguma coisa, já ligo o alerta. Bom, eu estou distraída. Vou voltar para o presente para que não aconteça mais. Pai, me constranja quando eu estiver distraída. Pai, se eu estiver ansiosa, me traga para o aqui agora, me lembra. Porque eu sou um ser humano. Eu vou me distrair. Eu não sou perfeita ainda. Eu estou me tornando santa todos os dias. Eu estou aprendendo a ser menos ansiosa, a estar aqui e agora. E eu declaro, eu sou presente, eu estou no aqui e agora. É Deus que está se levantando para me trazer um sinal, para eu me atentar ao que está acontecendo.
Sou eu, autorresponsabilidade. Agora, depois desse testemunho daquilo, vocês vão lembrar, né? Bom, se aconteceu isso, não é o inimigo, sou eu. Aqui e agora, presença. E já começa a declarar. Declara coisas positivas, coisas de Deus, não ao contrário. A nossa boca tem muito poder. Que nesse final de semana, já a partir de agora, vocês já comecem a declarar: Deus está aqui comigo, Jesus está comigo, o Espírito Santo me constranja quando eu estiver ansiosa, quando eu estiver distraída. É assim. E assim a gente vai rompendo. Por que a gente vive uma aceleração? Nesse tempo de mesa, as mulheres que estão ligadas, elas já vão pegando a chave e já vão aplicando, e já vão falando, já vão declarando: não, me conecto a isso, me conecto a esse testemunho, porque eu quero sim morar num condomínio, eu quero sim morar numa casa melhor, eu quero romper. Só que assim, né? Quando aparecer a oportunidade, não adianta dar um passo para trás. Tem que se manter firme. Firme na paçoca, como diria minha avó. Tem que se manter firme na paçoca. Tá, meus amores? Eu amo muito a vida de vocês, que vocês tenham aí um dia abençoado. Em nome de Jesus, vocês já têm, né, um dia abençoado, porque vocês acordaram. Nós acordamos hoje, então o nosso dia já foi abençoado. Nós estamos aqui, eu já sou abençoado. Eu estou aqui falando com vocês com muita saúde, porque eu já sou curado. Então mentalizem isso, profetizem isso na vida de vocês, na casa de vocês. Querem um próximo nível? Eu estou vivendo, Pai, um próximo nível. Escrevam com detalhes o que vocês querem. Eu brinco com a Caroline. Tu tá com um cestinho dentro do mercado. Solta o cestinho, pega o carrinho e vai botando tudo, meu amor. Vai botando tudo no carrinho. Só que a gente fica que nem aquelas filhas órfãs, escrava, eu só posso isso. Não, a tua mente acha que tu só pode isso, tu acredita nisso e tu vive isso. Eu largo o cesto, eu pego o carrinho, saio empurrando e botando tudo que eu quero sem ver preço. Não quero saber o preço, não quero saber de condição. É que eu quero comer isso aqui, eu vou comer isso aqui. Meu pai faz o Pix. Pronto. É isso, é simples. Tem gente aqui que não me conhece, né? Mulher nova, eu acho, meu Deus, você é louca. É mesmo. Quem já conhece já sabe, né? A Letícia e aquela dão risada. Mas é isso. Que sejamos as doidas de Jesus, que declaram coisas boas. Se para o mundo nós somos loucas, que bom. Para o mundo realmente a gente vai ser louca. As loucas por Jesus, loucas pelo amor de Deus todos os dias na nossa vida. Loucas por nos curar, tirar todos os traumas e feridas que travam a gente de avançar para um próximo nível, porque a gente está aqui para isso sim. Que todo pensamento limitado, ele caia por terra hoje. Caia por terra, se libera. Tira, pai, me ajuda a tirar esse pensamento, tá difícil sozinha, pede ajuda. Pai, vem cá, me ajuda aqui a lidar com esse pensamento. Tudo que vocês querem, que vocês precisam, já tá dentro de vocês, e ele vai trazer uma pessoa, ele vai colocar vocês num tempo de mesa, ele vai trazer um insight, um código, uma chave, tudo que a gente pede, o pai dá. Imagina um pai que tem tudo para dar para um filho, tudo, sem limites. Se coloquem hoje, vocês que são mães, vocês têm uma conta assim, ó, vocês são bilionária, e um filho de vocês pede alguma coisa, vocês não vão dar? Com Deus é a mesma coisa, só que vocês ficam com o cestinho. Ah, eu só posso isso, coitadinho de mim. Ai, eu só posso comprar isso, minha condição é essa. Eu olho conta as moedas, eu olho conta ali, ai, não dá. Pela minha conta, eu não estava me mudando. Só que não é pela minha conta. Eu já não vivo por condição. Eu não vivo por mim. Eu vivo por aquele que me chamou. E ele honra. A frase Deus proverá é porque quando eu me decidi, eu me posicionar, ele provê. Agora, se eu ficar aqui, eu vou ficar com meu cestinho, pai, porque essa é a minha condição. Então tá, fica aí. Quando tu pedir ajuda, quando tu precisar de ajuda, quando tu começar a se apropriar, tomar posse do que é teu, daí eu vou te entregar. Enquanto isso não acontecer, amada, fica aí na tua escassez. Só que, assim, eu não habito na escassez. Tu vai ficar sozinha na escassez. Eu não tô aí. Eu sou um pai abundante, eu sou um pai próspero, eu sou o pai que é o pai dos milagres. Se tu ficar na escassez, eu não tô contigo. Porque agora vocês vão para a tarde de vocês com essas palavras. Fala-se correndo, né? Amo muito a vida de vocês. Vou ali terminar agora o cabelo da Letícia.
Tenham um maravilhoso final de semana. Escolham ter esse final de semana. Como diz o Denis, né? Não existe um dia ruim, existe um dia não governado. É simples, tá? Amo muito a vida de vocês. Vou parar a gravação. Até